Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que saldos em contas de FGTS podem ser penhorados para o pagamento de dívidas. Confira como isso pode ocorrer na reportagem especial de Jéssica Castro. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, é muito conhecido pelos trabalhadores. A maioria das pessoas tem pelo menos uma noção de como esse fundo funciona, embora não conheçam muito bem todas as regras envolvidas. É um fundo, que o funcionário tem, quando ele é demitido, ele tem aquela reserva para sacar. Você vai trabalhando e vai depositando todo mês na tua conta, não é isso? Você pode tirar para pagar apartamento numa casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Só sei que tira uma parte do meu salário, só isso. O FGTS eu só sei que a gente só saca quando sai da empresa. É o que eu sei, a empresa que deposita. Ou então a gente pega quando a gente sai da empresa, Quando você sai da empresa, pelo menos você tem aquele dinheiro, você tem uma reserva, O FGTS foi criado em 1966 para ser uma espécie de poupança forçada para quem trabalha com carteira assinada. Ele é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e funciona assim. Mensalmente, o empregador deposita um percentual do salário do empregado em uma conta vinculada ao fundo. O objetivo é oferecer uma proteção financeira aos trabalhadores em caso de demissões sem justa causa e também garantir a retirada desse dinheiro em situações específicas. Cíntia Teixeira, diretora executiva de fundos de governo da Caixa Econômica Federal, explica as principais regras para a retirada desse benefício. Há hipóteses de saque variadas que vão desde saque-doença, saque por rescisão contratual, moradia própria, aposentadoria, 3 anos fora do vínculo empregatício, entre outros. Cada hipótese de saque, ela está prevista na lei do FGTS. Essas regras, elas fazem parte de um conjunto que possibilita o equilíbrio dos recursos disponíveis no fundo. Uma das características do FGTS é o fato de ele ser, de maneira geral, impenhorável, o que significa dizer que o dinheiro que está nessa conta não pode ser confiscado para o pagamento de dívidas. Mas essa regra precisou ser flexibilizada pelo Poder Judiciário nos últimos anos, para garantir a subsistência de muitas pessoas nos casos que envolvem débitos alimentares, como pensões alimentícias. O assessor da Defensoria Pública, Wellington Santos, atua nessa área e explica a importância dessa flexibilização. Para chegar ao ponto de uma execução de alimentos, é aquele devedor que já está em débito, E assim, geralmente devido para o menor, por exemplo, aquela ali é uma das únicas, talvez, fontes de renda que ele possa obter. E como o alimento ele já é amparado, que tem uma natureza absoluta, uma questão mesmo de sobrevivência do alimentando, que por si só não é capaz de prover o próprio sustento, então torna-se uma obrigação com maior amparo na legislação. Foi o caso de um processo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o tribunal permitiu a penhora de valores de conta vinculada ao FGTS, após terem sido realizadas várias tentativas de acesso a bens para garantir o pagamento de uma pensão alimentícia. Os ministros do STJ entenderam que essa medida é menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, porque evita a prisão do devedor e satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos alimentos, assegurando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, existem mais de 231 milhões de contas vinculadas ao FGTS. E cerca de 200 mil estão penhoradas para pagamento de dívida alimentícia. Outras 36,4 milhões de contas estão bloqueadas por diversos motivos, porque essa possibilidade de penhora também tem se estendido para o pagamento de dívidas de outras naturezas. Os casos ainda são poucos e têm sido analisados com muita cautela, mas o Judiciário tem observado também a necessidade de garantir um equilíbrio entre devedores e empresas que têm valores a receber, como explica a advogada Renata Belmonte. O juiz, ainda quando termina todo o ciclo da execução, ele vai analisar o caso concreto, para ver se há razoabilidade, porque de fato é muito importante e é sempre muito importante observar que o devedor e a sua família precisam ter meios de subsistência, então isso não vai ser colocado em risco. Claro que a gente tem que proteger o devedor e a sua família, mas também a gente não pode prestigiar o devedor.
né? Então a gente tem que analisar o lado do credor. Muitas vezes o credor também depende daquele dinheiro para o sustento dele e da família dele. Essa é uma jurisprudência importante para assegurar o pagamento de dívidas e também para tentar romper uma espécie de cultura de inadimplência, incentivando a responsabilidade financeira das pessoas. Para evitar esse hábito rotineiro de débito, né, de ser um devedor, acaba sendo um escape e uma saída a alcançar esse bem, esse valor que está ali retido, né, e que o credor acharia que talvez, em razão dessa natureza impenhorável, não poderia ser alcançado para pagar essa dívida que ele está em débito.